Olá, eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques. E hoje é segunda-feira, 8 de setembro de 2014. E você tem encontro marcado com a gente de segunda a sexta, meio-dia e 30, e reprise logo mais, 6h30 da noite, depois do Jornal União Brasil. Da hora é seu espaço para fazer com a gente um programa de variedades com notícias do Brasil e do mundo. E agora confira os destaques da edição de hoje. Esquentou a eleição no Ceará. Sem mandado judicial, Polícia Federal faz revista e detém por 2 horas as esposas dos candidatos de oposição, Eunício Oliveira e Tasso Gereissati. E o comitê de Eunício Oliveira é alvo de abuso de poder por agentes da Prefeitura de Fortaleza. E mais, o candidato do PMDB chama Ciro Gomes de desequilibrado. Corrupção em alta no Brasil. Delator diz que falecido Eduardo Campos também recebeu propina no esquema da Petrobras. Este é o Seu da Hora e outras notícias no Minutinho Só. Alfredo, hoje, 8 de setembro, a TV União em festa, uma grande festa, né? Negócio festa de arromba. Aqui. Vou só dizer, hoje é o aniversário da nossa diretora de jornalismo, a bela e elegante Ana Villarreal. Aí, os preparativos já começaram, foi cedo. Aqui. Presente tem um caminhão da mudança. Foco que você viu, tanto que você você rogou praga para o Ceará, para perdeu mesmo. Perdeu de 3 vídeos aí para começar a sequência do programa. Como Fortaleza vive infestada de ladrões, assalto, assassinato, tudo no mundo que você possa imaginar. Prato Futuro não é diferente. Nós temos um vídeo aí, Alfredo, que passou para o WhatsApp de uma turista paulista, cinegrafista, minha mulher, Sônia, nós presenciamos a cena. Foi, Alfredo, testemunha ocular. Vamos lá. Machado, vim de São Paulo, conheço o Norte e o Nordeste inteirinho, o único lugar que eu não conhecia era Fortaleza. Cheguei aqui, me apavoraram um pouquinho por causa da violência, mas o que eu recebi em troca por ter saído como me mandaram sem nada foi um murro na cara, o roubo desse brinco, de um óculos Ray-Ban e o óculos de grau do meu marido. 3 homens em cima da gente, batendo na gente, a polícia a uns quilômetros de distância e ninguém fez nada. Aqui jamais voltarei. E se não me devolver os objetos, vou fazer uma matéria a respeito do que me aconteceu no estado de São Paulo. Bom, lamentável, garantiu que não bota mais os pés em Fortaleza, roubaram máquina fotográfica, roubaram os óculos dela, roubaram os óculos do marido e ainda deram uma surra nos dois porque não tinham dinheiro. Ora, Alfredo, coitado, uma loucura. Coitado do turista. Semana passada teve um grupo de turistas que ia de ônibus para Jericoacoara, eles entraram no ônibus, deram foi um rapa, um limpa nos turistas que iam para Jericoacoara, Alfredo. Todo mundo, a imagem que fica do Ceará é essa. Agora, a imagem da televisão é que está tudo, isso aqui é uma ilha da fantasia. Quando, na verdade, a população anda desamparada. Já falando em desamparo, rapaz, foi quinta-feira passada, a esposa do candidato a governo do Estado, a Mônica Oliveira, juntamente com a Renata Gereissati, a esposa do Tasso Gereissati, que é o candidato ao Senado, iam para Juazeiro, né? Um encontro das mulheres da campanha deles, e ao embarcar no avião lá no aeroporto Pinto Martins, a Polícia Federal foi dar uma batida, Alfredo, deteu a Mônica Oliveira e a Renata Gereissati. A Polícia Federal os detiveram por mais de 2 horas, fizeram uma devassa, vasculharam o avião para encontrar, sabe-se lá o que, não encontraram nada, e isso que você vê, e diz que a Polícia Federal foi uma operação padrão. Conversa essa? Operação padrão nada, isso é perseguição mesmo. Não, isso é hostilização, isso aí é um absurdo. É o uso da máquina do poder público a serviço. Se eu fosse o senhor Eunício Oliveira, e aqui eu não estou dando recado para ninguém, não. Mas se eu fosse o senador Eunício Oliveira, um homem que tem imunidade parlamentar, senador da República, Tasso Gereissati, que é uma das figuras mais proeminentes do Estado, a esposa rica de berço, né? Porque ela já nasceu rica, né? Você passar por um constrangimento desse, 2 senhoras. Que é isso, rapaz? Isso é um absurdo um negócio desse. 2 jovens. Não, que é isso, 2 senhoras, não se trata de marginal, não se trata de nada disso, tá? 2 pessoas proeminentes na cidade. Agora, atrair para si a atuação da Polícia Federal como se fossem criminosos, tenha santa paciência.
Detiveram as duas senhoras por mais de 2 horas, revistaram até o motorista, Freitas Júnior. O motorista tinha R$70 no bolso. E se tivesse recebido o salário dele? Tivesse com 3 mil na carteira? Como é que não era? Era para comprar voto? Comprar eleitor? Ah, imaginou o drama que seria? Ele disse que a única coisa que loucura, isso é insanidade um negócio desse. A única coisa que encontraram no avião foi material de campanha. Quer dizer, bandeirinha, panfleto, adesivo, coisa que todo mundo vê aqui. Quer dizer, mas isso eu acho uma vergonha. Isso é uma agressão. Eu acho uma vergonha. A Polícia Federal está a serviço. Isso chama-se estar a serviço. Porque você falar uma isonomia entre os candidatos, tudo que você vê direto, é candidato do outro lado, está viajando para o município tal, você não vê nada. Diz que a revoada de jatinho é do tamanho do mundo, quando vai o grupo do Camilo. Você não vê uma história para poder revistar. Agora chega o outro lado, como você disse, 2 senhoras que são pessoas de respeito. A Renata Gereissati. Rapaz, não é nada Oliveira, não. É da família, uma das famílias mais proeminentes do Ceará. Que é isso, rapaz? Ser tratado como um bandido? Como bandido. Que é isso? Não tem sentido um negócio desse. Me desculpe, imprensa do Ceará. Vocês eram para estar falando de um negócio desse. Como é que ninguém dá uma linha disso? Me desculpe, tenha santa paciência. Como é? A esposa do candidato, do senador da República, meu irmão. Que é isso? E foi procurar o quê, Alfredo, dentro do avião? Bom, sabe o que é que foram procurar, Freitas Júnior? Material apócrifo, aqueles adesivos de pinico. Né? Não tem uns adesivozinhos? É Camilo não, como tem Dilma não, andando nos carros aí no meio da rua. Olha, mas tenha santa paciência. Sem mandato judicial. Foi procurar dinheiro também. Sem mandato judicial. Que é isso? Falar que olha, na ditadura militar não havia isso. Não, e outra no nosso coisa. Ceará. Que é isso? Veja bem, e já que nós estamos numa campanha aqui pré-eleitoral, dizer que foi operação padrão, isso é para enganar quem? Não tem operação padrão, não, e nem que fosse. Padrão, aliás, eu diria vou até mais. Um juiz eleitoral, um juiz federal, que vá tratar de uma demanda dessa, quando ele vê o nome das pessoas que estão envolvidas, ele pensa 2 vezes em assinar uma autorização dessa, Freitas Júnior. Não, mas isso não foi ordem judicial, não. Foi ordem de poder de polícia mesmo. Pior ainda, porque aí, se não tem ordem judicial, é o aparelhamento da força pública para coagir candidatura, o direito de livre expressão, que aí é um absurdo, é uma afronta à Constituição Federal. Isso aí também, só para falar... Senhor, a Polícia Federal tem que se pronunciar nesse assunto. Desautorizar a atuação de agentes policiais que estão aí a serviço de candidatura, que é isso. Agora, para o telespectador entender um pouco aqui o Da Hora é um programa de opinião e que nós procuramos dar uma visão da notícia diferente do que a grande mídia vê. Por exemplo, também... agentes da Prefeitura de Fortaleza, da MC, foram lá em frente do comitê do Eunício Oliveira, na Avenida Barão de Estudo, foi para atuar que tinha carro parado. Eu que sempre passo ali por trás, em frente ao comitê do Camilo, não é fazendo defesa de ninguém, não. É querendo apenas a honestidade do poder público e usar de um lado e do outro. Eu passo ali em frente ao comitê do Camilo, eu passo a noite, às vezes vou para o Iguatemi, vou para um futebol. Meu amigo, é carro no canteiro de todo jeito, e você, carro da MC, carro da Polícia Rodoviária Estadual, que eu falei aqui semana passada, e não acontece de nada. É um saco de gato. Ali, você que passa sabe que eu não estou mentindo. Bom. Que você vem em frente ao comitê do Camilo, você não pode... Lá a esculhambação é grande em relação ao ordenamento de trânsito, e não acontece nada. A Selma, a MC, tem até uma foto aí, que saiu num blog, eu peguei para ilustrar aqui o nosso programa, a Selma, a MC e outros órgãos do município têm que demonstrar imparcialidade. Não pode ser de outra maneira. O Estado, a máquina pública ser utilizada dessa forma descarada. Não pode ser desse jeito. E aqui eu não estou fazendo proselitismo para a candidatura de ninguém. Só que não pode, é uma imoralidade isso. Senhor prefeito Roberto Cláudio, isso aqui, o nome disso é truculência, arbitrariedade. Essa que é a verdade. Não pode ser assim. Pois então, o senhor, a agente da MC, estão convidados a vir aqui, a Selma está convidada a vir aqui, esclarecer se ela mede com decibelímetro apenas o som do comitê de fulano e não de cicrano. Pra você ter ideia, eu tenho uma amiga que mora naquele prédio Nautilus, que fica em frente ao comitê do Camilo, ela disse que não dorme de noite não, Alfredo. É discurso toda hora, mora no prédio, quer dizer, mais ou menos ali uns 50 metros. Não tem sossego. O que é que a gente quer? Que todo mundo seja tratado de forma igualitária.
não é fazendo defesa de candidatura A nem B. Só que esse tipo de notícia você não vê ela muito na nossa mídia, não. Mas aqui, né, Alfredo? A gente fala tudo mesmo. Bom, já falando em falar tudo, Eunício Oliveira saiu da toca, não foi? Saiu da moita e resolveu soltar o verbo. Vamos ouvir aí a palavra do candidato ao governo, Eunício Oliveira, em resposta às reiteradas acusações de Ciro Gomes. Eu não vou responder ao Ciro. O Ciro está com medo de perder o emprego, está totalmente desequilibrado faz muito tempo. Todo o Ceará sabe disso. Minha resposta a ele será dada na justiça e será dada nas urnas pelo povo do Ceará. Ciro já foi condenado a indenizar por injúria o ex-governador de Goiás, Henrique Santilli, ex-ministro da Saúde do presidente Itamar Franco, um homem íntegro, que morreu pobre e deprimido justamente pela falta de respeito desse indivíduo para com aquele cidadão decente. Naquela época, em 2008, ele foi condenado a pagar R$266 mil. Hoje seria coisa de mais de R$1 milhão. Eu vou ganhar essa ação e vou doar tudo para as instituições de saúde que cuidam de drogados nesse estado. Eu vou fazer essa doação para que ela cuide de muitas pessoas que estão precisando serem cuidadas nessa área do vício. Ele devia estar cuidando, né, como secretário de saúde, e não está, abandonou a saúde, não trabalha. Todo mundo sabe que ele foi um deputado que não atuou, todo mundo sabe que ele nunca assinou uma carteira, nunca teve uma carteira assinada. Eu não vou pegar essa isca, eu não vou ficar batendo boca com esse desequilibrado. Tá aí, começou, né, Alfredo? A insinuação também é gravíssima e é pesada. Insinua que o senhor secretário de Saúde é toxicômano, né, e também merece resposta, né, porque também é grave a insinuação. Essa história de dizer que o Ciro usa droga, o Roberto Pessoa vive dizendo, né? Bom, aí. Mas é muito pesada. E também nesse nível, ainda neste nível, o PMDB o PMDB e coligados receberam a notificação da Justiça Eleitoral, dando conta de que a coligação PMDB, PSC, DEM, PSDC, PP, um monte de coisa, de Eunício Oliveira, estaria avançando sobre o horário dos candidatos a deputado estadual e deputado federal, recomendando errado, né? E aplicando multa em caso de desobediência. É uma multa de, se eu não me engano, de R$10 mil, tá certo? Por ato infracional, isto é, a candidatura majoritária avançar sobre o tempo da candidatura. Professor, agora me diga uma coisa, está correto, perfeito, está de parabéns à Justiça Eleitoral, que tem que manter mesmo o tempo de governador, senador e dos deputados estaduais e federais. Está correta aí a Justiça Eleitoral. Mas não existe o juiz da propaganda, ele quando recebe lá que ele vê antes, né, para ver se ele não consegue dosar isso não, Alfredo? Bom, certamente que sim. Agora, eu também vejo invasão de outras candidaturas. O cara termina de dizer assim, fulano de tal, aí com fulano, cicrano, beltrano, não sei o quê. Tá certo? Isso também devia ser contabilizado. Eu não estou aqui fazendo defesa de ninguém, não. Estou só suscitando um fato que é verdadeiro. Mas isso aí vai caber o juiz da propaganda eleitoral, claro, não sei se é o Carlos Henrique, salvo engano é esse magistrado, que ele deveria ver em mãos, hoje só pode ser em sessões de deputado estadual e federal e governo, né, durante o tempo todo, para poder evitar esse problema, porque tem ali esse bedel, né, que é o juiz da propaganda eleitoral, que tem que conduzir melhor. O juiz auxiliar da propaganda do TRE, Ricardo Cunha Porto. Alfredo, que foi, só já está perto de terminar esse bloco, já que nós estamos tratando da política local, que foi que o Ivo Gomes andou falando, do jornalista, aquele que era do Fala Ceará. Bom, o Ciro maltratou. Ele sai com a nota em Facebook, em solidariedade, segue em solidariedade ao irmão. Alfredo, lê daí que eu não consigo ler não, Alfredo. Ele sai em solidariedade ao irmão. Houve aí, Freitas, para jornalista vendido, ele deveria ter ficado... ter falado era mais. Para jornalista vendido, ele deveria ter falado era mais. Esse negócio de dizer aqui que acabou sendo uma ameaça, né? Porque fica na tua, não te mete, fica calado, porque senão o negócio vai feder para o... Eu quero saber, e se a pessoa... Se isso aí não é ameaça, meu irmão, chamando para tomar um refrigerante, não tá. Então, e se a pessoa elogia, foi comprado pelo governo do Estado também, eu sempre defendi esse negócio de dizer... porque a imprensa ela tem que ser aqui, dizer, todo mundo tem um lado. Todo mundo tem um lado. Aí você pega o comentarista político, ele chega no dia da urna, ele vota em alguém lá.
Agora, se você fizer um elogio a uma coisa, por exemplo, vou dizer que em relação, o governador Cid Gomes é uma pessoa que fez muitas obras. Eu não estou recebendo um tostão do governador para falar isso. O governador Cid Gomes é um desastre na segurança pública. Eu não estou recebendo um tostão para fazer a crítica também disso aí. É porque as pessoas, o que só presta para eles, que no nosso mundaréu político, é o espelho, é o que presta. Infelizmente é isso, o nosso político ele não está preparado para poder... são muito medíocres e uma pobreza interior muito grande que eles não estão preparados para receber a menor crítica. Por quê? Só tem puxa-saco do lado dele. Se ele falar que o vermelho é luto, tá bom. Você quer levar 1000 poços profundos para o interior ou você quer fazer aqui o que, Alfredo? Assim, um aquário. O Opera House. Faça o Opera House, mas não leve que nem deixa o povo pobre morrer no Ceará. Você tem que fazer a crítica de um lado e do outro, queira ou não queira. Então, de dizer que jornalista não tem... A imprensa não é história de imprensa imparcial, isso não existe. Isso é uma coisa de banco de faculdade. Todo mundo tem o seu lado. Alfredo, está terminando esse nosso primeiro bloco aqui do Da Hora e você vê. Corrupção em alta no Brasil. O delator da Petrobras, Alfredo, acusa Eduardo Campos e outras dezenas de deputados, senadores e governadores de terem recebido dinheiro de propina de contratos na Petrobras. Vamos tratar no bloco seguinte? Bora. Tá ok? É no minutinho só. Periferia de Fortaleza. Dentro de um galpão e longe dos olhos da população, dezenas de viaturas caras quebradas. Um cemitério de Hilux. Enquanto isso, a violência no Ceará só faz piorar. Estamos de volta no Da Hora. Alfredo, cadê a burrinha? Revista Veja dessa semana, nós temos a imagem aí. Ciro Gomes disse o seguinte, se o candidato dele não provocasse uma reviravolta e chegasse deixa eu ler, Alfredo, em aqui, primeiro lugar, deixa eu ler aqui. Certamente está aqui a matériazinha. Tá aí. Tá certo? Disse o seguinte, se o candidato dele, o afiliado dele, não desse uma reviravolta na pesquisa em 15 dias, ele daria uma burra ao jornalista. Aí os jornalistas aqui de Brasília, da revista Veja, Panorama, Holofote, estão cobrando a jumenta deles. A jumentinha. A boa deles. É isso aí. Alfredo disse que nesse final de semana começou a delação premiada do Paulo Roberto da Costa, que era aquele diretor da Petrobras. Mostrar aqui. Que se fosse, Alfredo, se fosse somar a prisão dele, Alfredo, no ano de 3.000 ele ainda estava preso. Para poder reduzir a pena. Rapaz, então, ele delatou governadores, deputados e senadores. Agora, Alfredo, me diga, você ficou muito chocado, estarrecido que a Rosiana Sarney e o Renan Calheiros estão envolvidos nessas falcatruas de propina. Bom, o Edson Lobão. Você ficou muito chocado? Surpreso? Bom, surpresa nenhuma. Surpresa era se não tivesse, honestamente. Um bando de larápio que estão sugando da República desde Dom Pedro para cá. Esse Sarney, realmente, ele é imortal, porque o desgraçado não bate as botas. Olha, há quantos anos esse homem está aqui, rapaz? Não morre, não. Ele é para estar na academia mesmo. Vou lhe contar. E aí os filhos puxaram o lado ruim, negro do pai. Está aí. Não abre nem por trem. Teve uma sombra, estão atrás dela. Estão embaixo dela. O Eduardo Alves também, que é candidato a governador pelo estado aqui do Rio Grande do Norte. O Romero Jucá, senador. Agora veja uma coisa, esse negócio o Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro. Esse também é de esperar. Agora você vê uma coisa, você chegar e delatar, fulano de tal participou sem prova, não adianta nada. Então o Ministério Público tem que ter muito cuidado, porque aqui no Ceará tem assassino. Fulano de tal é ladrão, aí não prova. Fulano de tal usa cocaína, aí não prova. Tem que chegar e provar. Agora chega o Paulo Roberto da Costa, vai dizer que deputado é ladrão, senador é ladrão, que fez isso, que pegou comissão. Tem que provar, mostrar ali a fita, o documento que recebeu fica aí dinheiro. Também o desafio para o deputado Lula Moraes dizer quem é o ladrão do Banco Central. Estou esperando. Mas ele disse que foi por ouvir dizer, não, tirou mas da reta. Pois diga de quem ouviu dizer. Pois diga, não tire da reta não, meu irmão. Assuma o que disse. Não fique, jogue no ventilador e sai de perto. Ora, mas que conversa é essa? Não. Tem que ter coragem, deputado. O alemão vem com gravata que não pega bem, não. O alemão é candidato a deputado, aquele que foi o chefe do Banco Central, alemão? Rapaz, que eu saiba, não. Pois é, ele disse que era o dinheiro do roubo do Banco Central. Está horroroso, sei que está horroroso, a eleição está tomando um rumo muito desagradável
e perigoso. E aqui no Brasil a história também é muito feia. Essa matéria da revista Veja traz sobre a Petrobras uma pecha muito terrível. Estão aí querendo associá-la a um possível mensalão. Freitas, tem um grupo de pessoas que recebem, de empresas que prestam serviço para a Petrobras, que estão recebendo dinheiro dessas empreiteiras de doação no processo eleitoral. Todos os nossos senadores, Inácio Arruda recebeu 200 mil, Eunício Oliveira, R$1 milhão. Pimentel, R$1 milhão. O senhor Pimentel nem candidato é. Como é que ele recebe doação? Não entendi nada. Agora da eleição passada. Dessa eleição. E tem mais, não é só isso aí não. Senhor Aníbal Gomes, 270 mil. Antônio Balma, Aníbal PMDB. Antônio Balma, PROS, 230 mil. Domingos Neto, PROS, 200 mil. Raimundo Gomes de Matos, PSDB, 30 mil. Foi uma doação... Aliás, com a correção, Inácio Arruda, 100 mil. Para me diga uma coisa, mas veja bem, a doação ela não está contabilizada pelo TRE, é isso aí? Bom, essas informações constam da revista Veja também. Sim, mas eu estou dizendo, mas se quando você faz a doação é legal para você registrar... Não tem ilegalidade nessas doações, não tem ilegalidade. É só de se estranhar. A Petrobras, ela própria está aí envolvida em corrupção, dando 3% para até por falecido Eduardo Campos, o santo do pau oco, lá de Recife. Né? Ele morreu 2 vezes já. Bom, agora, meu filho, ele tem que explicar o avião, porque a Marina não quer explicar. Né? Ele tem que explicar. Aquele negócio não pode ficar sem resposta, não. Como é que um avião desse não é um Fusquinha, não é uma Lambreta, nem uma moto, não, meu compadre? É um avião de não sei quantos milhões de dólares. Como é que se compra? Não tem o dono. Não tem dono. Que diabo é isso? A quem pagava aluguel? Não tem nada, ninguém sabe. O avião fantasma. Contar essa história direito. Mais uma denúncia. Carta Capital dessa semana, Freitas Júnior. Tá aí. Diz aqui que o nosso senador Eunício Oliveira tem a propriedade dele invadida. Diz que a propriedade é produtiva, mas o próprio senador atribui a ação de petistas à invasão da fazenda. E exige do governo federal, que é do PT, que garanta a desocupação. A situação também é muito grave aqui. O senador pediu, está aí na revista Época, pediu e cobrou uma ação do governo, mas pediu que a ação não fosse violenta e que a ocupação se desse nos parâmetros da lei, mas que não fosse utilizada a força policial para bater em ninguém. Alfredo, seja bem, esse MST, são os gafanhotos de rapina. Ele entra numa terra, ele tira tudo. Chega lá, eles não querem produzir nada, eles não querem terra para nada. Ele chega lá, se tiver madeira, ele corta para poder vender, não produz nada e fica recebendo do governo. Um bando de malandro esse pessoal do MST. Invade fazenda e todo mundo. Não. São. Porque o governo é que financia eles. Quando ele quer ameaçar, nós vamos ter aqui o Setembro Vermelho. Vou lhe dizer o seguinte, bote as mãos para o céu, o dono de terra, porque tem o PT. Porque é o PT que está impedindo que o MST vá à rua e tome as áreas produtivas e improdutivas. Ele vai no interior, né? Tá certo? Não. Eu estou dizendo aqui porque o PT funcionou como terminando o programa, rapaz, já. Um freio. Lula funcionou como um freio nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, nos movimentos camponeses. Eu sei qual foi o freio que ele deu. Freio mesmo. Foi no bolso do povo. Freio. Está terminando o programa já. E amanhã nós temos muitos assuntos aqui. Luiziane Lins disse que os contratos da prefeitura, o Roberto Cláudio está cancelando tudinho para fazer os dele. Ensinou também, né, propina. Está terminando o nosso programa. Bom. Logo mais 20 horas no Yacht Clube, aniversário da nossa amiga Ana Vila Real. Bom, vai ser pesado, olha, né, Alfredo? Lá? Se você não foi convidado, lamento, porque não era para ir. Porque ela fez uma lista muito pequena. Musa é que está cuidando desses convites. E o Leonardo também. Né? Leonardo. Eles são muito criteriosos, só querem a fina flor do abacaterol. E o uísque e champanhe, muita. Eu estou 3 dias sem comer, vou botar para quebrar já já. Pronto, parabéns, Ana Vila Real. Esse foi o seu Da Hora e tenha um excelente dia.